Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, vídeo com informação importante, porque eu estou vendo muita gente me questionar aí nas redes sociais quando foi a última vez que os jogadores que estão chegando agora ao Flamengo, Emerson Royal, Saul e o próprio Samuel Lino, que até a gravação desse vídeo não foi anunciado pelo Flamengo, quando foi a última vez que esses jogadores entraram em campo? Eles estão aptos para disputar uma partida com a camisa do Flamengo? E qual função eles vão fazer no time? Como que Felipe Luiz enxerga esses jogadores? Eu vou trazer essas informações para vocês. Por exemplo, o Saul, eu já expliquei, eu já falei aí, mas vou repetir para a nossa audiência rotativa. Mas o Samuel Lino vem para jogar de lateral esquerdo, como muita gente está mencionando? A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Deixando muito claro, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui domingo, antes do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, inclusive daqui a pouco estou indo ao Maracanã, então por isso eu não vou falar do resultado, tá? Eu não vou falar nada do jogo, porque não tem como eu saber. Não tem como, nem a escalação saiu ainda. Então, só para vocês ficarem cientes que a gente chama no jornalismo isso de pauta fria, como se fosse uma matéria gaveta para o dia seguinte. Então, só para vocês ficarem cientes. Mas antes, pessoal, de falar sobre esses assuntos do vídeo, eu vou trazer aqui declarações do Alcaraz, porque ele deu a versão dele. Ele que foi vendido pelo Flamengo aí ao Everton da Inglaterra, e ele falou à ESPN após um jogo, disse o seguinte: não tenho muito o que dizer, o pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida, só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira, falaram muitas coisas de mim, Felipe Luiz, José Boto e eu sabemos porque eu decidi sair, só isso, que as pessoas fiquem tranquilas. Eu realmente queria ficar no Flamengo. Queria ficar porque sei o nível de jogador que sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim. Rapaz, a verdade é que em todos os clubes que passei fui bem. E não foi o caso neste Flamengo. Sempre coloquei a camisa do Flamengo, sabia a responsabilidade que tinha, o que tinha que fazer. Depois que falaram que não encontraram a posição, obviamente que não gostei. Sou jogador e posso me acomodar em qualquer posição. Hoje aconteceu de eu jogar em uma posição totalmente nova e tratei de me habituar. Eu fui muito sincero com ele e falei, nesse momento você está atrás dos que estão na sua posição. Isso o Felipe Luiz falou na ocasião, tá? Você pode disputar posição com a Arrascaeta, mas tem um Gerson que joga ali. Você pode disputar posição de volante, mas tem 4 volantes. Você está atrás de todos eles. Ele falou, ok, no caso o Alcaraz disse, ok, eu aceito isso, vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que achava e ele precisava melhorar, foi uma conversa muito sincera. Ele jogou bem e fez o gol, e no outro dia decidiu sair. Eu fico triste, porque sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Disse aí o Felipe Luiz na ocasião, pessoal. Então, fica aí a versão, os dois lados da moeda. É isso, galera. Vamos agora falar do lateral direito Daniel Sales, titular do Sub-20, destaque do Sub-20. Ele foi integrado ao elenco profissional. O jogador seguirá o mesmo processo que os demais atletas. Em alguns momentos descerá para o Sub-20 para não perder o ritmo de jogo. Daniel Sales tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e multa avaliada em 50 milhões de euros. O Fla é dono de 80% dos direitos econômicos desse atleta. Agora vamos para a pauta principal do vídeo, galera. Desde quando os reforços do Flamengo não entram em campo? Muita gente me questionando isso e eu fui fazer esse levantamento. Vamos lá. O Saul não entra em campo desde o dia 13 de maio, quando jogou pelo Sevilha e ficou 14 minutos em campo. Samuel Lino ainda não foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, tá? Mas a última partida dele foi no dia 23 de junho pelo Atlético de Madrid, na Copa do Mundo de Clubes contra o Botafogo. Ele entrou no segundo tempo e ficou 6 minutos em campo. Emerson Royal não entra em campo desde o dia 22 de janeiro
e ficou 74 minutos em campo com a camisa do Milan. Mas só um asterisco, tá? O Royal sofreu uma lesão na panturrilha em janeiro e depois, recuperado, chegou a ser relacionado para 3 partidas pelo Milan, mas não foi acionado, ou seja, não entrou em campo. Então fica aí o registro para vocês. E como o Filipe Luís e a diretoria entendem que esses jogadores possam ajudar o time, ou quais funções eles vão fazer? Vamos lá, eu vou começar falando do Samuel Lino, porque isso aí muita gente está dizendo muita besteira, inclusive, sobre esse jogador. Ele não vai vir para ser lateral esquerdo. Não é isso, tá, galera? Não é isso. Pelo contrário, ele vem para ser um extrema esquerdo, jogar de ponta esquerda. Posição do Michael, posição do Everton Cebolinha, 2 jogadores que não rendem mais. Inclusive, o Flamengo precisa sim correr atrás de clubes interessados em Michael e Cebolinha, porque são jogadores com salários altos e que não conseguem render mais. Essa é a verdade, gente. O Michael, eu sempre fui contra o retorno dele, eu vou ser bem sincero. O Cebolinha, eu bati palma para a contratação na ocasião, não vou ficar aqui criticando, eu acho que nem toda contratação vai dar certo, tá? E a do Cebolinha não deu certo, infelizmente. E o Samuel Lino, ele vem para fazer a extrema esquerda. Óbvio, quando você é extremo esquerdo, você ajuda na marcação, na recomposição. Isso ele sabe fazer muito bem. Já falei isso aqui para vocês. Ele sabe fazer isso muito bem. E tem saúde, ou seja, se machuca pouco. A pior lesão dele foi em 2023, quando ele teve um estiramento no joelho. E na ocasião, não foi nem operação. Não foi caso para passar por cirurgia, pelo contrário, foi tratamento conservador, um jogador que se machuca muito pouco, e foi um dos motivos que fez o Flamengo ir atrás dele e vai pagar 22 milhões de euros. Para mim foi uma baita contratação, vejo muita gente dizendo, porque como pode o Flamengo pagar isso? Paga porque o jogador vale isso e porque o Flamengo tem condições de pagar. O Flamengo não é um clube que deve no mercado, seja para jogador, empresário ou outros clubes. O Flamengo tem dinheiro para pagar e tem crédito no mercado. É por isso que o Flamengo está pagando. Saul, vamos lá. O Saul, ele vem para fazer a função do Gerson. Ele vem para a vaga que ficou vazia, digamos assim, no elenco com a saída do Gerson. Mas são jogadores diferentes, concordo. Mas o Flamengo entende que ele vem para suprir a ausência do Gerson. Eu vou falar também do Carrascal, tá? Embora o Carrascal não esteja aqui nessa lista que eu botei, mas eu vou falar do Carrascal porque para mim será jogador do Flamengo, pelas informações que eu tenho, será resolvido essa situação, estamos aí no último capítulo da novela. O Carrascal, ele vem para fazer a função do Arrascaeta, ele vem para brigar por uma vaga no time titular com o Arrascaeta. Arrascaeta machucado, entra o Carrascal. Arrascaeta convocado para a seleção uruguaia, entra o Carrascal. Ele vem para essa função. E o Emerson Royal, eu nem preciso dizer. Ele vem, obviamente, para a lateral direita, ele foi uma reposição ao Wesley. E uma reposição muito boa, inclusive em relação a custo-benefício. O Wesley foi vendido por 25, podendo chegar a 30 milhões de euros. O Emerson Royal foi comprado por 9 milhões de euros. Cerca de 35% do valor da venda do Wesley. E eu acho um jogador que tem experiência na Europa, experiência na seleção brasileira, muita noção tática, vai agregar bastante. E ainda tem um ponto, se o Filipe Luís aprovou, porque o Filipe Luís sabe que esse jogador pode agregar. Você pode não concordar com várias decisões de Filipe Luís, várias. Mas uma coisa você precisa concordar. Ele entende de futebol, ele entende de tática. Ele não ia aprovar um jogador qualquer. Ele aprovou o Juninho. É verdade. Mas o Juninho, na ocasião, era uma aposta, todo mundo sabia disso. Ele aprovou o Mickey Johnson. Desconhecido. Ele queria um jogador para essa posição, que no caso é a mesma posição do Samuel Lino. Destro, que joga na ponta esquerda. O Mickey Johnson era destro, jogava na ponta esquerda. O famoso pé trocado, como a gente anda dizendo aí ultimamente no futebol. Então, espero que eu tenha tirado essas dúvidas. E para finalizar nosso vídeo, gente, precisamos do fair play financeiro.
O que o Atlético Mineiro está fazendo é um absurdo. O Atlético Mineiro está contratando um jogador chamado Alexander, que era do Fluminense, lembra dele? Estava no Al Ali, lá da Arábia. O Atlético Mineiro vai pagar 6,5 milhões de euros para contratar esse jogador, sendo que recentemente teve confusão de vários jogadores entrando na justiça, pedindo salário atrasado. O Atlético Mineiro deve dinheiro ao Cuiabá, está na CNRD. E como é que vai contratar um jogador custando 50 milhões de reais, gente? Isso é inadmissível. Eu estou falando do Atlético Mineiro porque é o adversário do Flamengo daqui a pouco, e eu repito, eu estou gravando esse vídeo no domingo, será adversário do Flamengo na Copa do Brasil também. É absurdo isso. Absurdo. E aí, quando o Atlético Mineiro faz isso, ninguém reclama. Nossa, como pode? Ninguém fala, eu sou totalmente contra essa contratação. Não, todo mundo elogia as contratações. Aí o Flamengo investe 22 milhões de euros, é um absurdo. Não tem jeito, né? Tá tudo ao contrário mesmo. Dito isso, galera, tamo junto. Um beijo para vocês, uma ótima semana. Fui!